Estamos aqui com o nosso último formando, Felipe, que vai falar o seu nome, sobrenome, que vai falar da sua idade, seu estado civil, sua origem, qual é a sua igreja de origem. Fala um pouco da sua vida, né, para nós. Isso, graça e paz. Amém. Meu nome é Felipe Bagni Siqueira e eu tenho 27 anos, sou recém-casado. Recém-casado, né? Eu casei agora dia 27 de julho. Eu venho recomendado pela Igreja Metodista no Porto, na cidade de Muriaé. Inicialmente recomendado pelo pastor Williams Ferreira Pires, um pastor que marcou muito a minha vida porque foi o pastor que acreditou em mim. Mal me conhecia, mas já conseguiu enxergar em mim essa vocação. E recentemente agora pastoreado pelo pastor Márcio e Elisandra Grupo, que com grande zelo tem me pastoreado nesse tempo. Então eu venho da Igreja Metodista no Porto, na cidade de Muriaé, e sou casado com a Lady Lene. Felipe, conta para nós aí um pouco como foi o processo do seu chamado, da sua vocação para o ministério pastoral, como que você recebeu isso, né, na sua vida? O meu processo foi um processo de muitas lágrimas, porque eu estou na igreja desde os meus 5 anos, né? E eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito pacata também, de poucas palavras, e sempre procurei ficar nos bastidores, né? E por coincidência, eu sempre afirmei assim, se tem duas coisas que eu jamais vou ser na minha vida, é professor e pastor. Porque eram duas pessoas que eu lidava direto e que para mim era o dia a dia. O dia a dia, e tinha uma coisa muito marcante que era a fala. Porque na adolescência eu desenvolvi um problema muito sério de gagueira. Então isso trouxe para mim um peso muito grande e me atrapalhou muito, a ponto de eu criar estratégias para nunca precisar falar em público. Acaba se inibindo, né? Muito. Então isso me prejudicou muito. Então eu sempre afirmava, você achava que eu não ia conseguir falar em público, por isso não podia ser um pastor e muito menos um professor. Por coincidência, agora vai ser os dois. Jesuscidência, né? Com 19 anos eu fui para a faculdade de Física, para cursar licenciatura, e dentro de pouco tempo eu estava em sala de aula lecionando já. E quando eu me dei por conta, eu já estava lecionando e falando, trabalhando, e nesse período o Porto passou por um processo de muita dificuldade, muitas crises pastorais, e a igreja afundou muito. Então muitas pessoas saíram, os líderes saíram e não tinha ninguém para fazer. Quando você já estava envolvido. Comecei a me envolver, mas o que me marcou muito foi uma aula de escola dominical, em que a minha professora ela disse assim: se vocês querem experimentar algo novo de Deus, comprem uma Bíblia de estudo e comecem não só a ler, a estudar a palavra de Deus. Uma turma de mais ou menos 20, só eu comprei a Bíblia. E hoje eu estou aqui. Então, meu chamado marcou muito pela palavra, algo que eu não tinha ou pensava não ter. O Senhor me trouxe na palavra e, através de estudos bíblicos, sozinho em casa, o Senhor começou a me vocacionar. Então, foi passando todo um processo a ponto de eu assumir a classe de jovens, assumir depois o ponto missionário na cidade de Patrocínio, né? Lá com o pastor Jean, fiquei em 2008, 2009, e eu percebi uma cura na minha vida, então em todos os processos, né? Então a primeira vez que eu preguei foi até muito engraçado, que uma pessoa virou assim e disse assim: Felipe, engraçado, você gagueja e você pregou e eu não vi. Aí eu até brinquei assim: o Felipe é gago, mas o Espírito Santo não gagueja. Então foi uma brincadeira assim, mas que me marcou muito. Então foi um processo de muitas lágrimas. Eu nunca chorei tanto na minha vida quanto nesse processo vocacional, por saber do drama que eu enfrentaria. Mas desde o momento que eu disse sim para Deus, como veio sobre mim uma cura mesmo, sobre esses traumas, tudo. E hoje, graças a Deus, Deus tem me dado esse dom de palavra. Nós sabemos que você está aqui já há quase 4 anos na Faculdade de Teologia. Certamente também, como os demais colegas, passou por várias experiências, você está mesmo aí relatando na sua vida ainda e no seu chamado. Experiências boas, ruins,
alegres, tristes, que te fez amadurecer. Então eu queria que você contasse um pouco sobre essas experiências, como que elas contribuíram para aprimorar sua vida acadêmica, sua vida pessoal, sua vida vocacional, ministerial. A minha maior dificuldade aqui foi viver em São Paulo. Muriaé hoje tem uma média de 100 mil, de 100 a 105 mil habitantes. Então, só a cidade de São Paulo a gente tem mais ou menos 12 milhões de habitantes, mas juntando tudo chega a quase 25 milhões. Uma grande diferença, né? Então, para uma pessoa que sai do interior de Minas, né, para São Paulo, né, no Brasil não tem nada parecido com São Paulo, então a vida em São Paulo foi muito difícil para mim. Outro mundo, né? Outro mundo, a gente sai de um convívio e vem para o anonimato, ninguém conhece ninguém, então as distâncias, né? Eu até brinco que ir para a igreja para mim é uma tortura, estar lá é maravilhoso. Agora esse deslocamento que a gente faz, daqui até lá, eu gasto de 1h30 a 2 horas para chegar, já gastei 3 horas. Onde é a sua igreja? Eu estou em Butantã, com o pastor Jones, mas estou designado para a congregação de Jardim Bom Figlioli, que é um pouco mais para frente. Então eu já gastei 3 horas para chegar. Então eu brinco que ir para a igreja é uma tortura, estar lá é maravilhoso. Então essas coisas, o clima, essa instabilidade de clima, então isso para mim foi a maior dificuldade. É claro que a saudade da família. Na época eu vim namorando, né? Eu comecei a namorar com a Lady Lenny, eu estava no POV. E nós nos casamos dia 27 agora. Então, namorar à distância, foram 4 anos. Então 3 anos e meio aqui. Então tudo isso foi muito difícil. A vida acadêmica para mim não foi nada novo, porque eu já tinha tido uma experiência. A dificuldade foi sair da área de exatas para a área de humanas, né? Então são 2 mundos totalmente diferentes. Exatamente. Que de certa forma hoje me ajuda a ter um diálogo muito bacana entre ciência e fé, vindo da física para a teologia, né? 2 coisas, água e óleo, né? Mas que eu consigo às vezes fazer uma completa, né? Então academicamente para mim foi muito tranquilo, foi mais essa vida de São Paulo. Eu brinco que eu saio do interior, mas o interior não saiu de mim. Então foi mais difícil, a cidade de São Paulo. Por outro lado, me tornou uma pessoa muito humana. Viver aqui me fez ver o ser humano mais de perto. Enfrentar esse novo tempo aqui trouxe para mim um crescimento muito grande, tanto espiritual quanto como ser humano. Então foram essas as dificuldades. Por outro lado, me tornou uma pessoa muito mais humana, que eu acho que é fundamental. Extremamente positivo, né? Seu ministério, sua vida. Queria que você contasse para nós um pouco sobre o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, qual é o tema e como que você tem desenvolvido o trabalho, que linhas ou que contribuição o seu trabalho pode oferecer para a igreja. Com uma experiência de chamado assim, eu acho que eu não poderia ir para outra área a não ser a área de Bíblia. Então, desde os meus primeiros dias aqui, eu já comecei a namorar um pouco com a área de Bíblia e me aproximei muito e ingressei afinco nessa área de Bíblia. Mais específico no Novo Testamento e mais específico ainda no Evangelho de João. Então, eu tenho trabalhado, desde o 2º ano, o tema da comunidade joanina no Evangelho de João, com o professor Paulo Garcia, que me abraçou de uma forma muito... Ele é o teu orientador. Isso. Então tem me abraçado desde o 2º ano, porque eu fiz um projeto de pesquisa pelo PIBIC e recentemente estou com um novo na FAPESP, também no Evangelho de João. Mas o meu texto de TCC foi em João 4, no texto do encontro de Jesus com a samaritana. E o meu tema é o convívio dos diferentes, o desafio para a inclusão a partir de João 4. Numa ótica do discipulado é relacionamento. Exato. E acho que um grande erro que a gente tem é promover um discipulado ou pensar que consegue promovendo uma uniformidade.
Não tem como, né? Isso quem consegue é avô. Cada um tem uma avó, experiência de vida e vai viver aquela experiência e se relacionar com ela. Né? Então, o que a gente percebe é que a comunidade joanina traz esse encontro de pessoas diferentes. E como que o texto bíblico revela, né? É claro que pede a gente um pouquinho mais de pesquisa, mostra indícios de que dentro da comunidade existiam pessoas totalmente diferentes, né? Samaritanos, gregos, judeus, pessoas, os gnósticos, então pessoas assim de todo tipo, mas que por causa de um ideal, que era o Evangelho de Jesus, eles andavam juntos e abriam mão das diferenças para caminhar. Então, o meu trabalho, eu busco esses indícios e vendo nesse encontro de Jesus com a samaritana, Jesus quebrando preconceitos étnicos, de religião, de tradição e de gênero para promover a fé daquele povo. Então, por quebrar todos esses passos, ele confia nela uma missão, ela vai, leva a palavra para os samaritanos e eles se convertem. Então, eu trabalho... Se não tivesse o quarto evangelho. Ah, com certeza, né? Esse é um dos textos que só tem dele, né? Então é um texto assim, que eu me apaixonei muito e que, ao meu ver, para a igreja, eu acho que tem uma contribuição interessante, porque igreja é o lugar do convívio. São exatamente questões que a gente vive hoje na vida da igreja, né? Então você lida com pessoas de classe social diferente, né, de poder aquisitivo diferente, com pensamentos diferentes. Então, se a gente não souber lidar com esse tipo de coisa, acho que a igreja não caminha. Então, para mim, foi um projeto muito marcante e, pelo menos, eu cresci muito. Eu espero que eu possa contribuir nessa temática. Né? Felipe, nessa reta final, a gente sabe que o coração de qualquer formando gera expectativas. Muitas, né? Em relação à nomeação, para onde eu vou, aonde eu vou desenvolver o meu ministério, como que vai ser, né, o novo 2014. Queria que você contasse um pouquinho para nós isso, como que isso tem sido trabalhado no seu coração. Eu sei que Mateus 6 fala para a gente não andar ansioso, mas a essa altura fica difícil, né? A nossa humanidade aflora. Então, eu confesso um pecado, né? Nós estamos muito ansiosos. E a expectativa é do serviço. Né? A gente sabe que se outra coisa não gerir a nossa intenção além do serviço, eu acho que a gente perde o foco. Então, a gente vive muitas coisas aqui. Então, a minha intenção, primeiro, é não atrapalhar Deus realizar a sua missão. Porque a missão, acima de tudo e todos, é dele. Então, às vezes, a gente mais atrapalha Deus do que contribui. Então, a minha expectativa, primeiro, é não atrapalhar a missão de Deus. É ser uma ferramenta e, dentre tantas coisas que eu aprendi aqui, tantos erros que eu tive aqui, poder levar um pouco de esperança e, principalmente, ajudar a nossa igreja a ter uma leitura bíblica mais apurada. Né? Já que o meu chamado teve muito esse contato com a Bíblia, que me fez aprender muito a amar a Bíblia e aprender a lê-la de uma forma mais reflexiva, tentar ajudar as nossas igrejas a ter uma leitura que liberte, né? Porque a gente fala, conhecereis a verdade vos libertará, e a gente acha que o simples fato de decorar um texto traz essa liberdade, né? E a gente sabe que texto sem reflexão vira lei, e lei aprisiona. Né? Então a minha intenção é ajudar que a nossa igreja, na quarta, possa ter uma leitura bíblica verdadeiramente que cause essa libertação, né, que vem de Deus, e nos salva, que nos cura, e tentar contribuir o máximo, mas a partir do serviço. Né? Obrigado, Felipe, a todos e todas que nos viram, nos acompanharam, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que nós possamos ter a alegria de ver os nossos alunos e alunas estarem conosco na quarta região eclesiástica em Minas Gerais e no Espírito Santo em 2014.